E a gente vai falar sobre cotidiano e vida moderna. Cotidiano e vida moderna. Como a gente pode equilibrar a vida profissional e pessoal sem sentir que estamos falhando em uma delas, que esse é um dos grandes desafios que a gente tem hoje. Eu acho que para que a gente tenha essa percepção, primeiro que a gente vai ter, essa pergunta é complexa, né? Sim. Mas acho que cada um tem o seu próprio conceito do que é estar falhando. Então, partindo desse conceito individual, eu acho que uma coisa realmente que não pode faltar é a atenção. É você estar atento se você está fazendo realmente o que você quer, se você está obtendo os resultados que você deseja, e nas falhas que você porventura identifica, você também traça um plano para fazer mudanças no teu próprio comportamento, nas coisas que você está fazendo. Afinal de contas, os resultados estão ligados diretamente ao que você faz e como você faz. Sim. Não dá para ter resultados diferentes com atitudes iguais. E acho que cada um também tem essa coisa, né? Vida pessoal e vida profissional. Muitas vezes na cabeça das pessoas está tudo interligado, as pessoas nem separam. Sim. Não fazem uma separação. Sim. Agora é lógico que por vezes a gente pode de repente estar se dedicando mais a um do que a outro. E aí é onde entra o equilíbrio, né? Porque se a gente parar para pensar vida pessoal e vida profissional, se a gente não tiver o equilíbrio, uma das áreas vai começar a ficar fragilizada. Principalmente a gente que tem família, casado. Se a gente der muita atenção na área profissional e deixar um pouco de lado a área pessoal, a primeira coisa que vem é dizer, olha, está casado com o trabalho, não está... Então é interessante pensar nesse sentido, porque realmente tudo vai do equilíbrio, porque uma coisa complementa a outra. Sim. A vida pessoal vai estar bem se a vida profissional estiver relativamente bem, porque você precisa de dinheiro numa sociedade que a gente vive. Sim. Ótimo. Agora eu vou te fazer a primeira das perguntas que nós elaboramos aqui, né? Uhum. Um pro outro. Se a sua rotina de hoje fosse um filme, seria um filme de drama, um filme de comédia ou um documentário? Eu acho que... Eu não posso dizer que seria fechado uma coisa, seria um mix de cada coisa. Se eu for pensar na perspectiva de um drama, eu estaria relegando a só as coisas mais desafiadoras e tudo mais. Se eu fosse pensar no documentário, seria uma ordem cronológica. Mas eu posso dizer que hoje existe uma mixagem sobre isso. É uma montanha-russa, na verdade. Sim. Uma hora está uma coisa, uma hora está mais dramática, principalmente pensando no contexto profissional, enquanto sacerdote, enquanto empresário, enquanto administrador. Então, acho que nesse processo eu digo que eu vivo um pouco de cada coisa, mas eu prefiro caminhar para um processo mais de documentário, porque eu acho que é uma coisa mais estruturada, que vai ter um começo, um meio, um fim, uma ordem mais cronológica. E se eu penso no drama, eu acho que isso fica muito mais oscilante do que um documentário. Então eu vejo dessa forma, olhando a vida no cenário de hoje, porque daqui a algumas horas, alguns dias, a coisa pode mudar. Sim. Mas hoje eu tenho essa visão assim. Até porque o documentário pode ter realmente um pouquinho de cada, né? Sim. Quando você fala assim, vou assistir ou vai indicar para alguém assistir um documentário, na cabeça da pessoa pode ser que venha um gênero, vamos dizer assim, mas de um modo geral, só o fato de você falar um documentário não está falando do que se trata. Tá, é um documentário, mas um documentário que fala sobre o quê? Sim. E aí sim. dentro do documentário pode ter um pouco de drama, pode ter um pouco de humor, pode ter, né, um pouco de romance. Sim. É mais aberto. A depender da ordem cronológica. E agora eu te pergunto, eu não sei se você tem essa sensação, mas às vezes eu tenho a sensação de que o tempo está passando mais rápido.
As coisas estão assim muito mais rápido. E isso faz lembrar de quando a gente era criança, parecia que pra gente criança o tempo não passava. Agora que a gente é adulto, às vezes a gente tem a sensação de que o tempo está passando rápido. Você tem essa sensação, em algum momento, assim, ela é mais forte ou mais fraca? Eu tenho. A gente escuta bastante isso. E como você falou, escuta sobretudo quando está ficando com mais idade. Acho que quando... Não existe um número certo, né, para isso, mas eu acho que quando passa dos 40. Quando passa dos 40 e a gente escuta muito das pessoas mais velhas ainda, mas entendo isso realmente como uma percepção, porque a nossa percepção sobre qualquer coisa, eu acredito que ela muda ao longo da vida. Por exemplo, uma pessoa mais velha tem a percepção, na minha ótica, né? Tem a percepção de que o mundo hoje é pior do que quando ela era jovem. Mas porque talvez ela tenha um pouco de saudade, um sentimento saudosista de quando ela era jovem. Então, e eu acho que sempre vai ser assim, e essa é uma das percepções naturais da vida. Mas entendo realmente apenas como uma percepção, porque como bem você disse, quando nós somos mais jovens ou crianças, a gente não tem essa urgência para nada, né? A gente considera meio que indiretamente a gente tem todo o tempo do mundo para fazer o que a gente quer, a gente só pensa em brincar, e aí depois as coisas vão ficando um pouco mais sérias na escola, mas a gente tem essa noção de que tem todo o tempo do mundo, talvez até os 30, depois dos 30 começa a mudar um pouquinho, mas é aquilo, o tempo é o mesmo tempo. O que muda são as obrigações, as responsabilidades, a própria estrutura de vida. E é isso. E você falou que a partir dos 40 a gente começa a perceber que parece que está ainda mais acelerado. Para mim já foi a partir dos 30, porque até ontem era 30, agora eu já estou no 41, já caminhando para o 42. Mas também é interessante a gente pensar, Caio, que essa percepção do tempo passar muito rápido, eu acho que é muito da aceleração da vida. Sim. Se você for olhar, e a gente mora num centro urbano, a gente mora numa capital, tá todo mundo rápido, atravessando, você não consegue mais conversar com a pessoa, parar, até para pedir informação a pessoa está indo rápido. Então, realmente é uma percepção. E quando a gente era criança, pelo menos quando eu era criança, eu achava que o tempo nunca ia passar. Por incrível que pareça, hoje eu queria ter aquela sensação da criança de não está passando o tempo. Mas infelizmente, realmente está acontecendo isso. Tem só para complementar e fechar isso aí, tem uma frase que essas pessoas de desenvolvimento pessoal, desse tipo de conteúdo de um modo geral, falam, e outras ficam revoltadas. Que é o seguinte, e eu concordo com a revolta, mas eu entendo o que a pessoa quer dizer quando fala isso. Que é o seguinte, que fala que todo mundo tem 24 horas no dia. Eu acho que é uma frase um tanto quanto provocativa. Porque, de fato, todo mundo tem 24 horas no dia. Só que algumas pessoas têm mais flexibilidade e liberdade com essas 24 horas. Sim. Eu acho que essa é a grande discussão. O sujeito que é CLT, ou não exatamente, mas que, por exemplo, ele tem que cumprir uma jornada de trabalho X ali, e aí ele tem um deslocamento de 2 horas para ir para o trabalho, 2 para voltar, é esse ponto de vista de quem se revolta, porque entende que esse sujeito, ele não tem as mesmas 24 horas que o outro, que tem muito mais tempo livre, liberdade e flexibilidade. Mas isso aí é outra discussão. Eu acho interessante porque quando a gente pensa nas mesmas 24 horas, e eu espero muito que a sociedade brasileira, e não vou falar de um contexto de mundo, ela perceba que o modelo home office
ele pode ser proveitoso para ambas as partes se garantir o direito da pessoa. Pode dizer o seguinte, eu vou tirar o transporte porque realmente não tem transporte. Mas eu vou complementar, aumentar um pouco da renda do cara, porque o cara vai gastar a energia de casa, a água de casa, tudo de casa, para que o cara tenha flexibilidade, produziu aquilo que era necessário, está tudo bem, e não sobrecarregar. Aí isso seria um modelo muito ideal, que você poderia fazer múltiplos trabalhos freelancer, por demanda, por entrega, e realmente traria, aí faria sentido dizer que é as mesmas 24 horas para todo mundo. É verdade. Mas a pessoa, dependendo, se vem de Campo Grande, e isso eu lembro porque o pedreiro levou 4 horas para chegar aqui, porque a linha amarela engasgou para chegar na Cidade de Deus. Como é que eu vou dizer que ele tem a mesma 24 horas que uma pessoa que mora no centro, eu moro no centro e o escritório é do lado, então... Ele de fato, ele tem as mesmas 24 horas. O que ele não tem é a mesma facilidade de acesso. Exatamente. Né?